Pode. Bom dia. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a todo mundo que veio. Super feliz de estar na Campus Party. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu sou de Brasília. Cresci aqui, então é uma felicidade estar de volta para poder falar e participar do evento. A nossa conversa aqui vai ter 1 hora. Eu vou tentar terminar ali por 30, 40 minutos. A gente pode ter uma conversa depois. E vai ter um microfone para perguntas aqui no começo. Então, o pessoal que estiver lá atrás, que também quiser perguntar, é só vir aqui para frente. E, bom, eu sou Gabriela Bilar. A gente vai conversar hoje sobre as cidades e futuros possíveis. Atualmente, eu sou pesquisadora do MIT, num departamento chamado Media Lab. Eu sou arquiteta e urbanista de formação. Deixa eu ficar um pouquinho mais para lá. Eu sou pesquisadora em futuros urbanos, eu estou fazendo meu PhD lá e também estou num grupo de pesquisa chamado City Science. E eu trabalho com pesquisa de dados, criação de ferramentas imersivas, que mistura arte, design, novas tecnologias, mas sempre por trás a grande pergunta e a grande questão são as cidades. São sempre formas da gente criar cidades coletivamente e a gente vai falar sobre isso agora. Aqui estão meus contatos também, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo, está aqui o QR Code. E vamos nessa. Até 2050, 68% das pessoas vão viver em cidades, tá? Então, se a gente quiser cuidar da humanidade, a gente vai ter que olhar para como a gente vive nesses espaços urbanos, tá? Inclusive, repensar o que uma cidade pode ser. Esse grande crescimento urbano vai acontecer na América Latina, na África e na Ásia, principalmente na África e na Ásia. E o país mais populoso do mundo até lá vai ser a Nigéria. Ela vai passar a China, vai passar a Índia. E a gente precisa pensar também que as grandes emissões de carbono, elas acontecem nas cidades, tanto pelo que é produzido ali em termos de do que sai dos carros, né, da queima dos veículos, dos combustíveis fósseis, mas também o estilo de vida que a gente inventa nas cidades cria a forma de agricultura, de mineração e essas coisas, né, pelo que a gente consome, nosso estilo de vida. Então, essa forma de viver que é gestada nas cidades também vai impactar muito o nosso futuro. Né? E quem é que cria essas cidades? Quem é que decide? E será que um gamer, uma pessoa que mexe com uma pessoa que a gente não imaginaria como um urbanista, pode criar cidades também? E o futuro, com certeza, as profissões estão ficando cada vez mais antidisciplinares, né? A gente está dissolvendo os campos de conhecimento um no outro, né? E essa filosofia da antidisciplinaridade, de como você, como um arquiteto, pode aprender a pensar como um programador e um gamer pode projetar uma cidade e uma cidade pode ser pensada como uma obra de arte, essa filosofia é uma espinha dorsal do MIT Media Lab, que é onde eu estou agora. A gente está nesse prédio ali dentro do campus, que dentro desse prédio tem gente do mundo inteiro e de um monte de área diferente. E assim é mais ou menos o lugar onde a gente trabalha, né? A gente está sempre prototipando, me lembra muito aqui a Campus Party, e a gente está sempre prototipando, testando, mostrando para os nossos colegas e testando e intervindo na cidade, voltando e redesenhando. Então, parece um pouco um estúdio, sei lá, uma startup, mas é aqui que a gente também faz cidades. Nós somos 26 grupos de pesquisa, cada um tem um foco diferente, mas dentro de cada um desses grupos, a gente tem várias pessoas de vários campos juntos, né? Então, você vê, a gente tem grupos também desde, por exemplo, pensando na música e no som, como pessoas pensando em próteses do corpo humano, né? Cada um desses glifos, vocês depois podem ver, tem alguns focos diferentes, mas dentro dessas pesquisas a gente tem gente pensando isso em vários ângulos, né? E nós somos do City Science, que é o grupo que pensa cidades. Essa imagem ela é bem conhecida assim, no nosso grupo. Né? A gente brinca de Lego para criar cidades. A gente são maquetes em miniatura de vários lugares do mundo. E em cima tem projeções mapeadas e simulações do que está acontecendo nas cidades. E à medida que você vai brincando e mudando as coisas de lugar, mudando a rua, mudando os prédios, trocando os usos, você consegue ver o que isso
impacta na cidade como um sistema, tá? Então, a gente tem chamado isso do urbanismo e os nossos rastros digitais. E a gente chama esse projeto de Cityscopes, a gente já fez ele em vários lugares do mundo e está sempre fazendo. Então, por exemplo, isso aqui é uma vista de Andorra, que é um país do tamanho de uma cidade lá na Europa, que a gente começou a fazer um estudo de como que os turistas se comportam lá, porque é um país muito pequeno, de 80 mil habitantes, e que tem milhões de turistas que vão lá por ano. Então, em momentos onde tem um grande evento, tipo o Cirque du Soleil, enfim, você tem muito mais turista do que moradores. E o que acontece em termos de congestionamento? A neve dos Pirineus derrete quando tem muita gente. Então, várias coisas vão acontecendo. E a nossa questão é, e se ao invés da gente fazer uma intervenção urbana, que é uma coisa muito... Sempre que você intervém numa cidade, às vezes constrói um estacionamento ou muda um prédio, isso causa um impacto muito grande em coisas que você nem imagina, assim, em outro lado da cidade. Então, por que ao invés da gente simplesmente fazer as coisas como pela nossa... como a gente já está acostumado a fazer, e se os dados e os nossos rastros digitais pudessem dar algumas informações que ajudam a gente a pensar antes de fazer? Então, por exemplo, olha, a gente tem os dados telefônicos. Toda vez que você faz uma ligação, você gera um ping na rede e que a gente consegue traquear onde você está. Você faz uma transação bancária, sensores ambientais, né? A gente pode ver quantas pessoas tem no ambiente, até pela temperatura que ela está. Mídias sociais, o que a gente posta, os lugares onde os comentários que a gente deixa, e até o próprio censo, né? Uma forma mais tradicional de dados. Tudo isso junto aqui pode dar informações muito importantes para a gente entender como é que as pessoas estão se comportando na cidade. Então, a gente chama essa parte do nosso processo de insight, juntando tudo o que está disponível naquela cidade e também criando outras bases de dados quando não existem, por exemplo, e vocês ficariam mais surpresos, talvez vocês já trabalhem com isso, mas é muito difícil ter uma base de dados aberta que a gente possa usar nas cidades. Essa é uma das coisas mais difíceis, toda vez que a gente tem um projeto novo, é descobrir como é que a gente pode ter acesso, né, a dados anonimizados, com certeza, mas para a gente criar esse tipo de pesquisa, até porque a maioria dos países não tem tanta soberania de dados como a gente imagina. Então, com isso tudo, a gente consegue criar insights. Então, como é que as pessoas estão andando? Nesses pontinhos que vocês estão vendo, a gente já pegou aqueles dados de Andorra e usou eles para entender como é que as pessoas, em que ruas que elas vão, em que horas do dia, em que lojas que elas se aglomeram mais, e como é que isso é diferente ao longo do ano, ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo dos eventos. Então, a gente começa a ter um entendimento maior de como é que as pessoas estão ocupando esses espaços, né? Bom, e aí vem a segunda parte do processo, que são as simulações, né? Eu acredito que vocês já devem ter entrado em contato com esse tipo de palavra, simulação. Só que aqui a gente faz uma simulação urbana. Então, beleza, agora que a gente já sabe que aqui em Brasília as pessoas andam assim, que tem esse tipo de perfil, que as pessoas de 15 anos vão mais aqui, vão menos ali, quando a Campus Party acontece, a gente tem um fluxo de carros diferente. Quando a gente começa a entender o que acontece, a gente pode montar modelo matemático para pensar no que poderia acontecer, né? E a gente cria, então, esses cenários futuros e bota esses agentes, né, os pontinhos, para rodar e pensar e conseguir a gente entender o impacto que outras coisas que a gente vai intervir na cidade poderiam causar. Então, por exemplo, o que aconteceria se todo mundo, se a gente fizesse agora uma cidade, a gente mudasse as pessoas de lugar e todo mundo morasse 15 minutos a pé do trabalho? Né? O que aconteceria? Eu acredito que seria maravilhoso, mas isso pode causar uma necessidade completamente diferente dos serviços que estão disponíveis, né? Não sei, talvez outras pessoas não vão gostar, talvez alguns lojistas, enfim, não sei. Ou, por exemplo, se o metrô aqui de Brasília chegasse em todas as cidades satélites, na norte e na sul, o que aconteceria? Ou então, e se, por exemplo, todos os blocos das superquadras virassem um arranha-céu? Será que isso é bom? Não sei. Talvez teriam mais casas, mas será que a gente ia ter que mudar tudo o que acontece em volta? Será que isso beneficiaria? Será que ia criar uma bolha de especulação imobiliária? Não sei. Mas isso são coisas que a gente pode começar a modelar
com a assistência de dados e os nossos rastros digitais. Não só eles, obviamente, mas também eles. E hoje a gente pode pensar em outras coisas também, e se as bikes fossem robôs compartilhados. Então, esse aqui é um projeto também do nosso grupo, além desses Cityscopes que eu mostrei, que são aquelas maquetes de Lego com as simulações, a gente também prototipa intervenções na cidade, de vários tipos. Assim. Esse aqui são os PVs, que são essas bicicletinhas autônomas, que a ideia não é só que você simplesmente não precise pedalar, não, você chama ela para o aplicativo, ela vem até você, quando ela vem, você sobe, tem que pedalar, e aí você, quando chega onde você tiver que chegar, deixa ela e ela sai andando e vai atender a próxima pessoa. Porque o que acontece? A gente, sempre que faz esse tipo de equipamento, ele não é nunca modelado para ser privado, ele é sempre feito como um serviço público da cidade. Então, como ele é um serviço, ele pode estar sempre servindo mais de uma pessoa ao mesmo tempo, fazendo delivery nas horas vagas, ele também compartilha dado, eletricidade e outras coisas entre as bicicletas, E, assim, esse é o tipo da coisa que já é possível a gente começar a pensar, porque os carros autônomos já estão aí, eu acho que, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, talvez alguns até tenham usado, só que se a gente faz carro autônomo privado, usando a mesma lógica dos carros como são hoje, a gente provavelmente só vai piorar a situação de estacionamento e de congestionamento pior do que já está. Então, a gente tem que, na verdade, repensar o sistema, e se a gente criar algum tipo de tecnologia autônoma, a gente tem que pensar na cidade como um ecossistema e pensar a mobilidade mais como um serviço compartilhado do que como uma coisa de propriedade privada. Então, a gente cria essas bicicletas, mas a gente também simula. Porque, então, beleza, e se Brasília agora tiver 100 mil disso aqui rodando na Asa Sul, o que vai acontecer? Provavelmente isso vai causar um impacto, vai ter consequências não tão positivas também. Então, a gente precisa também medir como é que isso acontece antes de criar uma grande decisão como essas. Ou, por exemplo, e se a sua casa começasse a entender os seus hábitos? Isso aqui é um outro projeto também do nosso grupo, que são as City Homes, que agora a IKEA está fazendo algumas versões dela, mas, basicamente, é uma casa onde todo o mobiliário vai começando a entender como você se comporta ao longo do dia. Então, ao invés de você ter que apertar um botão, a casa começa a se moldar. Quando ela entende que você está trocando, que você vai sair, ou que você está chegando do trabalho, ou que você está se comportando de um certo jeito, ela começa a se adaptar para você. Então, imagina, uma kitnet que você pode ter, de manhã ela é o seu quarto, de tarde vira o seu home office, à noite, se você for dar uma festa, ela vira um salão e por aí vai. E aí a casa está entendendo que você faz e se adapta, só que o que é interessante é que a nossa ideia não era simplesmente ter um móvel maneiro dos Jetsons, assim, mas era também imaginar que como que a gente pode ter uma ferramenta para um espaço muito pequenininho, por exemplo, uma kitnet, ter várias funções ao mesmo tempo. E se a gente consegue ter esse tipo de coisa, a gente consegue também com que mais gente more no mesmo prédio, mais gente more numa mesma rua, e assim a gente consegue, de certa forma, ter um uso mais racional ou mais denso de certas infraestruturas da cidade. Então, imagina se a gente tivesse um prédio estudantil todo com esse tipo de mobiliário e colocando mais gente. O que aconteceria na cidade? Bom, e aqui um pouquinho do nosso processo. Esses são alguns exemplos de coisas que a gente faz, mas, enfim, cada cidade onde a gente trabalha é muito diferente, são processos diferentes, é feito a muitas mãos aqui. Um pouquinho das imagens de quando a gente vai montar essas maquetes interativas, esses estudos urbanos, sempre a gente mistura os estudantes da universidade, a gente mistura prefeito, a galera da indústria, os moradores. A gente tenta juntar todo mundo que vai ser impactado por aquilo nessas pesquisas e também para ela ter corpo, para ela ter sustentação, porque isso nunca é uma coisa rápida, A gente trabalha por anos com as cidades. Então, a gente precisa de ter gente, quanto mais gente envolvida, melhor. Então, vira uma grande festa para construir isso juntos. Um pouco das cidades onde a gente constrói essa rede de laboratórios do City Science, são rede de labs irmãos no mundo todo. E tem muitos temas diferentes, Para vocês terem uma noção, eu botei aqui alguns, que são alguns temas que estão correntes, mas
Você imagina, no nosso lab que fica na Alemanha, eles estão pensando na questão dos refugiados, que eles estão recebendo grandes fluxos de refugiados. Lá em Taiwan, eles estão muito focados em robôs para fazer o delivery da última milha. E no Japão, a democracia. Aqui nos labs da América Latina, muito focados nas favelas e na questão também dos indígenas que moram em favelas. Então, assim, questões urbanas são que não faltam, né, para todo mundo. Assim, aí, como a gente está sempre com os pesquisadores, os experts locais, a gente sempre cria um método juntos que adapta caso a caso. No Brasil, a gente ainda não tem um lab, mas eu, por ser daqui, estou puxando muito isso. A gente está começando e aqui no Brasil, obviamente, vai ser focado no clima, nas questões que... vou falar um pouquinho mais perto. Aqui no Brasil, a gente vai estar focando nas questões do clima, né? Eu acho que é um momento muito... Assim, acho que a gente está com... É de se ficar apreensivo, mas a grande questão do mundo hoje é o clima e o Brasil está no centro dessa conversa, né? Eu acho que é um momento de oportunidade para a gente repensar que caminho a gente está fazendo. A gente é o país mais biodiverso do planeta Terra. Tipo assim, a gente descobre ainda primatas na Amazônia. Isso é muito, muito especial e muito raro. A gente tem biomas assim de tamanhos continentais. Então, a gente não pode continuar fazendo cidade, fazendo país de um jeito copiado do Ocidente, né? Vamos dizer assim, do centro. Então, a gente precisa repensar o nosso papel e a gente está num momento muito estratégico. Inclusive, o Brasil vai sediar a COP30 em novembro, né? Que é a mais importante convenção do clima do mundo e a gente pode ter um papel estratégico como uma liderança para isso, né? Bom, um pouco aqui, o jeito como a gente faz cidades no Brasil é muito baseado naquele modelo rodoviarista, né, de asfalto, concreto. Toda vez que a gente abre uma estrada nova, a gente chega com agricultura ilegal, a gente chega com mineração. Então, que outras estratégias também que a gente pode repensar as nossas cidades? Né? E pensando até na questão de dados aqui, imaginando o tipo de trabalho que a gente faz, é um grande desafio, já está sendo, porque a gente não tem, principalmente nas áreas mais, vamos dizer, ali da Amazônia, do norte do Brasil, é muito difícil criar política pública lá, porque dados muito básicos, até de censo e de como as pessoas não estão acontecendo. Eu gosto muito desse mapa, que é um mapa da professora Ana Cláudia Cardoso, ela é do Centro de Estudos das Cidades Amazônicas, e esses vários pontinhos são vilas que vão acontecendo ao longo dos rios, que nem no mapa estão, né? Porque a gente entende, às vezes, cidade como assim, essas manchas de 50 mil habitantes ou mais, e a gente desconsidera essas pessoas que estão morando de forma muito densa dentro da floresta e criando essas cidades que são quase constelações, né, de interdependente, interconectadas. Então, nem sequer a gente sabe ou está olhando para essas pessoas que vivem lá. Então, criar um modelo de política pública, de repensar as cidades, aqui é um grande desafio, mas é uma oportunidade que a gente não pode perder também, né? Pensar como é que as pessoas vão habitar e estão habitando o Brasil. Bom, né, que um pouco uma visita que eu estava fazendo, né, mais no começo do ano para umas comunidades ribeirinhas, e que é muito incrível a forma como eles transformam a natureza e usam os rios também, e a forma de organização, de produção de comida e familiar, que tem muito a se aprender também. Uma outra coisa que é legal, que a gente está cada vez mais percebendo que a Amazônia e as florestas do Brasil, elas não são florestas virgens, né? A gente, com trabalhos de arqueologia, hoje em dia, a gente está percebendo que elas são um grande monumento esculpido entre pessoas e a floresta por milhares de anos, né? Com os trabalhos de LiDAR que estão acontecendo, de escavação, cada vez mais está ficando mais óbvio que, pela topografia, pelas densidades de terra antropogênica no solo, pelas massas de plantas, que, na verdade, as pessoas que moram aqui no Brasil há milhares de anos foram transformando a floresta e esculpindo ela de uma forma tão fina que a gente não consegue nem perceber esse rastro do que aconteceu. E que as terras pretas, né, que a gente está vendo aqui nessa figura da direita, essa parte mais escura são os solos
que foram transformados pelos indígenas e que eles são muito mais férteis e que até hoje eles produzem comida e que você pode fazer alimento neles, eles são muito estáveis também. Então, tem muito a se aprender também com esses tipos de tecnologias mais tradicionais, que aqui é um berçário disso tudo, sabe? E tem muito conhecimento que a gente simplesmente não está entendendo ainda. Bom, essa linha de pesquisa nova que a gente está começando com os nossos parceiros no norte do Brasil e também aqui no Cerrado, chama-se Futuros Urbanos Ancestrais, e que é como a gente pode juntar todo esse conhecimento incrível que já existe aqui, que está muito presente, que não morreu, e que a gente não está olhando para isso na escala que necessaria, para transformar isso e fomentar que essas coisas continuem acontecendo, porque a Amazônia é um grande laboratório, né? E junto também com as tecnologias novas também que estão surgindo. O mundo não é como era mais há 10 mil anos atrás, mas ele também vai mudar com certeza como a gente pode unir o que está sendo criado agora com coisas que já existem por aí, né? Bom, a gente está também com um dos passos, né, para a gente fazer esse trabalho é o Atlas Imaginário, que a gente está fazendo em Brasília e em Belém, que estamos trabalhando com os estudantes e com pesquisadores e com artistas locais para a gente criar também essas visões dos mundos de como poderiam ser futuros nas cidades, em Brasília e em Belém, né, nesses dois grandes biomas interconectados do Brasil, né? A gente tem a floresta amazônica, ela é o bioma mais novo e o cerrado o bioma mais velho, né? O cerrado é o berço das águas do Brasil e a Amazônia ela cria a evaporação e as chuvas. Então a gente está começando por esses dois grandes biomas e possivelmente vamos, se tudo der certo, estender para os outros para criar essa linha de pesquisa também de como a gente pode habitá-los. Bom, a gente vai estar na COP30, espero ver também alguns de vocês lá. Vai ser um evento muito importante, tomara que decisões apareçam de lá, que a gente consiga criar, vamos dizer assim, algumas diretrizes, dessa vez com mais empenho, porque, vamos dizer assim, o tempo está passando, a gente já entrou numa zona de adaptação, mais do que de tentar mudar o caminho. As cidades já estão se adaptando para as grandes secas e alagamentos que estão acontecendo, mas eu tenho muita esperança. E eu acho que, assim, uma palestra curta, mas eu queria voltar para o que a gente falou do começo, né, que a cidade é um espaço de criação coletiva, né? A cidade que a gente gostaria de viver, a gente pode começar a fazer agora. Aqui, cara, se você é designer de game, se você faz VR, AR, se você gosta de inteligência artificial, se você faz vídeo, música, gambiarra, hackear, tudo isso é ferramenta de intervir na cidade. Todos os projetos que a gente estava mostrando ali, do Cityscope, dos PVs, disso aqui, é tudo uma mistura de gente. Eu sou arquiteta e urbanista, mas hoje em dia eu mexo um pouco de tudo. E os meus companheiros lá da universidade são de tudo quanto é área. Então, cara, na verdade, é um chamado também para você, com o que você gosta de fazer, com o que você está interessado, vamos pensar em como a gente vive, em como você pode atuar e transformar esse lugar coletivo que é nosso, que são as cidades, tá? E eu vou... Bom, deixo de novo aqui o meu contato e também o QR Code para o nosso grupo. E vou abrir para perguntas, porque eu acho que fica mais interessante também a gente conversar. Se alguém quiser... Eu sou a Jéssica, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, e a minha pergunta é que eu queria que você fizesse uma correlação com o que a Jane Jacobs fala sobre as cidades, que elas são feitas das pessoas, né, e não do que você quer fazer. Ela critica bastante o modernismo, por causa que, querendo ou não, o mundo está indo por um lado onde tudo vai ser tecnologia, então talvez a gente vá para essas coisas de superquadra novamente. Eu também vejo que também é possível de que não tenha tanto essa conexão pessoa com pessoa na cidade, se tudo for muito tecnológico. Sim, obrigada. A Jane Jacobs, eu não sei quantos aqui são da arquitetura, mas a Jane Jacobs, ela é uma das... Eu acho que ela era jornalista ou antropóloga, mas ela fez o livro que chama Morte e Vida das Grandes Cidades
americanas, e ela é, vamos dizer assim, a bíblia do urbanismo moderno foi a Jane Jacobs que fez, né? E eu acho muito interessante, porque ela surgiu, quando ela lançou esse livro, em 1960, Brasília estava sendo inaugurada, e ela estava fazendo esse livro exatamente criticando essas cidades projeto, né? Que é esse tipo de urbanismo, igual a gente conhece aqui em Brasília, que tem alguém que desenha, plota a cidade e todo mundo quase que entra, quase como se você fizesse tipo um The Sims, que você monta a cidade e aí bota as pessoas para morar dentro. E ela fala mais sobre um tipo de filosofia que você dá possibilidades das pessoas irem criando conforme a necessidade, né? E é muito legal que ela vai contrapondo, ela vai usando os casos das cidades da América do Norte, mas que o que ela propõe não é soluções de design exatamente, assim, tipo, como é que você constrói um prédio bonito, ou como você faz, é mais como é que você, com algumas soluções, por exemplo, se você deixar prédios velhos, você consegue ter gente talvez com menos dinheiro morando num determinado bairro. Então, é importante você manter alguns prédios velhos. E ela vai fazendo várias reflexões e apontando vários caminhos para que você consiga manter teias sociais na cidade, que as pessoas que se conhecem e que passam tempo ali, que vão criando um ecossistema social, consigam se manter, né? E eu acho que isso é muito bonito, é muito válido, e eu acho muito interessante que, como urbanista e como arquiteto, a gente tem que pensar sempre nas pessoas que moram lá, mais do que na tecnologia ou no sistema, porque isso é um acessório para o fim das pessoas estarem lá e viverem bem. E o que eu vejo muito, e eu conecto um pouco com o que a Jane Jacobs fala, com o que eu tenho visto muito na Amazônia, é que as pessoas, e também nas comunidades, nas favelas também acontece muito isso, que tem uma teia social muito importante que mantém as pessoas lá e a economia efervescente, mas toda vez que vem um projeto de habitação social, alguma coisa, você quer tirar todo mundo de lá, bota outras coisas. Então, eu acho que é sempre importante a gente tentar olhar assim com delicadeza quem está lá e como a gente consegue fomentar as relações das pessoas e dar acesso às infraestruturas, né, básicas de saneamento, enfim, acesso à internet, à água, à luz, mas que a gente consiga manter as pessoas mais do que tentar fazer um design perfeito de uma cidade, né, que tem um estilo XYZ. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu fui numa linha do que eu acho. Mas as tecnologias estão aí, assim, como eu estou falando, eu estou no MIT, lá a tecnologia é tudo, assim, né? Mas é sempre a gente tenta usar ela como uma ferramenta acessório dentro de um processo mais complexo, né? Tipo, eu vou voltar aqui um pouquinho. No que a gente faz aqui dos Cityscopes, vou botar essa... Vamos lá. Isso aqui. A gente usa esse tipo de coisa como uma parte, mas isso tem um contexto tão gigante de prefeito, de morador, de não sei o que, isso vem junto com um monte de debate, com muita gente. E isso aqui entra quase como uma ferramenta extra para as pessoas poderem tomar as decisões que forem cabíveis e criar política pública a partir disso. Mas isso é um acessório. Alô? Pronto. A minha dúvida é que eu vi lá no mapa que tinha a questão do Japão, né? Que tinha uma questão da democracia. Eu fiquei curiosa, mas eu não sei muito bem por que lá tem essa prioridade, assim? O que tem desse conflito? Deixa eu voltar aqui, peraí. Ixi. Bom, vou deixar aqui. Sim, no Japão tem essa questão da democracia. O que é a pesquisa mais especificamente? Eles estão fazendo um novo... É um colega meu que está mais à frente disso, eu estou assim acompanhando, mas eles estão fazendo uma ferramenta nova para você descentralizar como você vota nas coisas, e especificamente nas cidades. Então, ao invés de você chegar e simplesmente votar num prefeito, num governador, sei lá, e aí essas pessoas tomarem essas decisões, como é que você pode, de forma mais fina, mais granular, você votar em coisas que têm a ver com o seu bairro, que tem a ver com o seu prédio, que tem a ver... E você conseguir criar um sistema para isso. Então, tem todo um modelo que eles estão fazendo.
E eu acho que no Japão, aí por que isso é no Japão, né? Vamos dizer, a democracia ela está ameaçada no mundo inteiro. Lá, atualmente, especificamente, nem tanto. Mas o Japão tem essa coisa que está ficando muito... A população está morrendo. Então, você já tem um fluxo agora das cidades tentarem se concentrar nos centros urbanos. Então, você imagina, se antes você tinha uma infraestrutura gigantesca, um metrô gigante para um monte de gente, eles estão começando a tentar concentrar e levar as pessoas que estão espalhadas mais para ficarem mais próximas do centro, para você conseguir usar a infraestrutura. E no Japão isso é uma questão seríssima também, porque eles têm uma coisa com privacidade, com quem é o seu vizinho, com quem está lá com você. Em outros países que estão envelhecendo, existe uma política de você trazer imigrantes. Lá tem muito menos isso, não é uma coisa que... Eles estão quase como vendo uma forma de morrer graciosamente, quase. Assim, eles já estão contando que vão diminuir para caramba as cidades. E, por isso, está vindo essa nova onda de como é que essas comunidades cada vez menores podem se organizar para votar de uma maneira mais granular, ao invés de um grande sistema. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender com isso, porque, poxa, esse sistema... A democracia é excelente, mas tem muitas falhas, né? A gente acaba voltando... A gente vota por alguém que não nos representa, muitas vezes, na maioria das vezes, né? O que os nossos políticos têm a ver com o que eu vou fazer ali na minha rua? Né? Então, é isso que está sendo desenvolvido lá, e eu acredito que tem a ver com isso, dessas pessoas que antes não estavam juntas, tendo que agora que conviver de uma forma mais rápida por causa da concentração de volta que está acontecendo nas cidades. Mais perguntas? Pensamentos na cidade? Desculpa. Mas esse, por exemplo, o combate à xenofobia, tanto na Europa quanto no Japão, talvez não seria uma pauta interessante também de ser abordada por esses institutos? Eu sei que deve ter a questão também, assim... não sei, mas eu fiquei pensando nessa questão também. Da xenofobia? Com certeza. Não, com certeza. Essa pauta especificamente nunca caiu assim... Aqueles ali são alguns temas que estão acontecendo agora. Deixa eu ver se eu volto nesse quadro. Espera aí. Nossa, estou voltando. Bom, a xenofobia, ela com certeza é um tema importantíssimo. A gente, por algum motivo, ainda não teve um projeto que foi mais focado nisso, mas seria muito interessante, com certeza, trabalhar com isso, com certeza. E agora nos Estados Unidos isso está bem complicado. Eu saí de lá agora, né, porque eu sou estudante lá, então a gente está com uma questão de visto séria. Não preciso entrar em detalhes aqui, mas sempre agora tem aquela tensão, né? E aí, a gente vai conseguir voltar? Por enquanto, o MIT não está tão no centro dessa confusão toda, mas está aquela coisinha, né? Não, a xenofobia, e aí está crescendo a xenofobia e tal, mas, enfim, esse é um tema muito interessante. Com certeza seria importante trabalhar nele. De estudo da cidade? Eu estou nesse grupo de pesquisa no MIT já tem 6 anos, mas eu formei aqui na UNB em 2015, então eu já passei por vários caminhos assim, de estudo da cidade, estudo urbano, mas aí aqui na UNB era esse tipo de coisas de a gente fazer projetos, né, de planejamento urbano da cidade e tal. Aí depois eu fui parar num estúdio de multimídia e novas tecnologias que a gente fazia instalações de arte, mais assim também sobre cidades, vendo que você pudesse visitar as cidades de forma imersiva e tal. E aí agora que eu fui entrar mais nessa outra coisa que eu apresentei hoje. Mas vamos dizer que desde 2015 eu estou rodando nesse tema. E assim, vocês já testaram isso em algum bairro, pelo menos de alguma cidade? Tem algum projeto rolando já real mesmo, não só os testes via maquete, via
tecnologia? Já tem algo assim que a gente possa ter como exemplo, alguma melhoria para um bairro, uma cidade, de algum lugar, enfim? Sim, sim, sim. Todos esses projetos que eu fui mostrando são sempre feitos junto com a cidade, com alguma coisa que está acontecendo, né? Alguns vão um pouco mais rápido, outros vão mais devagar, mas, por exemplo, esse dos refugiados, né, da Alemanha, foi do grande fluxo que eles estavam tendo. Primeiro foi o dos sírios, agora dos ucranianos, mas com essas ferramentas a gente já consegue ajudar a alocar as demografias diferentes, né? Porque, por exemplo, refugiado não é um só, né? São famílias, são pessoas, são diversas. Então, também com o uso do aplicativo, dos celulares, a gente consegue aqui ter conseguir uma distribuição melhor nas partes da cidade que estão vagas e nos campos. Em Guadalajara, que está aqui, água potável e favelas, a gente está fazendo sensoriamento também pelas caixas d'água das comunidades da periferia de Guadalajara, né? Aí aqui do Chile, que é o nosso laboratório mais novo, que tem um embate grande lá, por exemplo, entre as comunidades Mapuche, que é uma tribo de matriarcas lá, e que elas construíram uma grande favela, colocando entulhos em parte do rio, e agora está vindo a Câmara de Construção e tentando expropriá-las, né, para construir habitação social. Então, tem um grande embate, que a gente não chegou em conclusão nenhuma, porque, assim, elas estão ali há 100 anos, né, mas também não tem água potável, não tem... Então, como é que a gente faz? O que acontece muito nesses projetos todos é que, quando a gente chega como MIT, às vezes a gente tem uma certa possibilidade de criar conversas entre pessoas que não se conversam normalmente. Então, a gente tem algumas ferramentas, alguns métodos, mas que a gente sempre adapta à realidade local para gerar também essas conversas que vão dar em alguma coisa. Então, agora, por exemplo, está tendo essa questão de como que você pode manter as pessoas lá, mas chegar com infraestruturas que são muito necessárias. E por aí vai, né? Por exemplo, essa de Andorra, onde tem a reserva de biosfera, tem 1 milhão de projetos que está acontecendo agora, eles estão mais focados em conseguir uma aprovação da Unesco para ser um país-cidade biosfera, né? Que eles têm uma relação interessante com a natureza dos Pirineus. Então, a gente está ali sensoriando o esqui para a qualidade de neve, fazendo aquele trabalho, como a gente viu, dos turistas. Enfim, tem uma multiplicidade e sempre acaba virando alguma coisa de intervenção pública, de política. Certo. Eu fiz essa pergunta porque, assim, o Brasil fez esse investimento, inclusive esse que nós estamos dentro, né, que é o Mané Garrincha aí, no período de Copa do Mundo e tudo, e fez um investimento no setor hoteleiro, por exemplo. E o Estado, no caso Manaus, na época, inclusive, eu estava lá, fez um investimento gigantesco na estrutura hoteleira. E aí levam a COP30 agora lá para Belém, que não tem uma estrutura hoteleira para poder receber a COP30. Tinha gente mudando de casa, né, e alugando as suas casas por valores exorbitantes lá para poder receber essas pessoas. Então, assim, olhando o mapa é muito legal, mas a gente precisa, como você falou, você é brasileira, puxa um pouquinho para nós aí, né, precisamos de um estudo melhor aí no nosso país. Está muito mal desenvolvido os investimentos, distribuídos os investimentos dentro do nosso país. E, assim, nós temos um potencial gigante de melhorar, sim, né, as nossas cidades e, enfim, é isso. Com certeza. Qual é o seu nome? Diego. Diego, não, eu concordo plenamente com você. Acho que a gente não se conversa, tem muitos silos. Isso não é um problema só do Brasil, né? É mais comum do que a gente imagina. E quando a gente vai fazer esses trabalhos, né, que a gente começa a descobrir também o que está acontecendo em termos de política, quais são as questões que estão em volta, e quando a gente acaba indo muito para o lado dos dados, também são tantos silos, e que às vezes as pessoas têm coisas, mas ninguém se comunica, né? Então, às vezes, por exemplo, Manaus tinha um monte de possibilidade de leitos, de hotel, e sei lá, e por algum motivo que a gente não sabe, acabou indo para Belém. E tem essa questão toda, né, que a gente também não tem como saber o que aconteceu, mas eu acho que a gente precisa começar a conversar e juntar essas partes todas que formam, né, que tomam essas decisões, com certeza. Se a gente não se conversar, vai virar um monte de bolha. Só para ser claro, eu não né? sou do setor hoteleiro, tá? E eu não estou em Manaus também. Eu não é de Manaus? Eu achei que você era de Manaus. Eu morei em Manaus, eu nasci em Campo Grande, morei em Rondônia, morei em Manaus, estou no Mato Grosso agora. Tá. Mas o Brasil é gigante, tem um potencial enorme, né, de melhoria. Essa situação dos ribeirinhos que você mostrou aí, eu vi muito de perto, porque o período que eu passei em Manaus, 10 anos e meio lá,
Eu visitei mais de 30 cidades e, assim, morei em cidade do interior lá. Nós temos muito a evoluir. E as cidades do interior, os ribeirinhos, eles se preocupam muito, né, em proteger realmente a Amazônia lá. Muita gente que está fora fala, desculpa o palavrão, mas muita merda em relação às pessoas de lá, né? E as pessoas de lá são maravilhosas, bem receptivas. Quem não conhece deveria ir conhecer em loco para ver realmente a realidade dos locais, antes de falar qualquer coisa. Com certeza, com certeza. Quanto mais eu tenho conhecido as comunidades ribeirinhas da Amazônia, focando um pouquinho mais no Pará, é incrível o que eles fazem. São pessoas muito boas, têm uma relação com um ambiente muito interessante, assim. E é aquela coisa, né? Como é que a gente pode fazer com que essas pessoas se mantenham na floresta? E porque são elas que mantêm a floresta em pé, mas que a gente também consiga ter infraestrutura, porque a sanidade, às vezes até a água lá não é mais saudável para tomar, mas muitas vezes os químicos que vêm da cidade e aí poluem a água da galera, né? Então, como é que a gente está pensando num sistema? Uma das possibilidades que essa pesquisa está indo é de como é que a gente pode ter infraestrutura descentralizada para que você não precise conectar com o grid da cidade e você ter tratamento de água, eletricidade, tudo localmente. Então, você consegue manter as pessoas ali, sem elas terem que ir para uma favela lá em Manaus ou em Belém, mas que elas possam se manter com dignidade onde elas já estão e onde elas sabem muito bem produzir comida, têm posse da terra, etc. Mais perguntas, pensar ideias. A gente tem mais um tempinho aqui ainda. Boa tarde. Muito boa apresentação. Eu fiquei curioso, assim, que tipo de dificuldade vocês encontram no quesito de aplicar esses projetos como políticas públicas, por exemplo? Assim, tem algo em comum, assim, de várias regiões que, tipo, é um fator dificultador? Sim. Você é arquiteto? Qual que é a sua área? Eu sou da computação. De computação. Ah, curioso. Achei que você fosse urbanista pelo tipo de pergunta. Não. Sim, a gente tem muita dificuldade porque a gente entra como pesquisadores, mas por fim quem vai implementar isso como política pública é o pessoal que chamou a gente lá. Então, por exemplo, nessas mesas que você está vendo aqui, tem uma mistura de prefeito com dono de construtora, com empresas X que estão lá, com os estudantes, com moradores do lugar onde a gente está querendo intervir. Eu não sei se você já foi a alguma dessas assembleias de bairro, ou até, não sei se já foi coisa de síndico do seu prédio? Acho que não. Reunião de condomínio. Talvez, mas eu não Então, me lembro. mas geralmente é um bafafá, né? Para um condomínio, imagine para uma escala de cidade, são sempre muitos interesses que estão se sobrepostos, né? E assim, não tem nunca uma ideia vai ser completamente boa ou ruim, sempre vai ter alguém que se beneficia menos ou mais. Então, você chegar num acordo, num consenso é a parte mais difícil, sempre, muito. E uma das coisas, o motivo pelo qual a gente faz essas grandes maquetes físicas, com projeção, com não sei o quê, que vira quase um brinquedo, porque a gente poderia fazer um papel, um relatório e entregar, certo? Mas é que a gente constrói isso junto e a gente chama esse povo todo em volta da mesa para conversar, para debater, para você conseguir sintonizar e chegar num consenso. Mas daí para virar uma política pública em escala é sempre um processo muito grande. Mas o legal é que, com esses processos, a gente consegue criar também uma metodologia para os pesquisadores locais e para os estudantes aprenderem a trabalhar os dados com a cidade, né? Porque, às vezes, é uma coisa que não tinha sido feito antes. E também você consegue abrir algumas portas, destravar algumas portas que geralmente estavam trancadas antes das pessoas não quererem abrir o dado, abrir certas caixas pretas. A gente consegue criar um diálogo que fica para a cidade por muito mais tempo depois, independentemente daquele projeto especificamente, porque todos esses projetos aqui são de muitos anos, tem muitas fases. Entendi, obrigado. Bom dia. Eu tenho uma ou duas perguntas, mas é bem rapidinha. Sobre as adaptações que acho que mostrou um slide de um rapaz que ele cria, de acordo com a forma que ele se posiciona, vem ou uma sala de estar ou sim. uma... Então,
E aí seria as tecnologias se adaptando ao ser humano. Aí a minha pergunta é, as tecnologias ela tem uma certa limitação da questão da IA, por mais que falem que ela vai virar algumas pessoas falam que ela vai virar o exterminador do futuro, a minha visão não é essa, né? Na visão, a gente vai saber mais do que, o ser humano vai saber mais do que a inteligência artificial. Então ela tem até um certo limite de aprendizado, que é o que a gente passa. Nesses casos, ampliando para um contexto maior, uma cidade, não só um quarto, né, de uma pessoa, se não seria as pessoas se adaptando à tecnologia em si, né, no modo geral, não seria a pessoa se adaptando e aprendendo como se comportar na presença da tecnologia? Isso é uma das perguntas. E a outra não, aí pode responder essa pergunta aqui. Não, vai que eu acho que você vai encadear um pensamento. E a outra tem alguém do GDF aqui? Não, né? Por isso que eu estava com vergonha de fazer essa pergunta antes. Eu trabalho num órgão que provém habitação, né? Ainda mais de interesse social. E eu vejo que eu posso me expressar errado aqui, gente, me perdão. A população é um pouquinho burra, sim, e até eu acredito por conta dos governantes. Não tem ninguém aqui do GDF, não, né? Por favor. Por conta dos governantes, mas é porque isso no Brasil, pelo menos, é feito por meio de política, né? Então, assim, quando você vai aplicar uma ideia dessa, ou então aquela bicicleta e tudo mais, num contexto maior, apesar de, sim, eu achar que pode ser uma adaptação do ser humano com a tecnologia é mais fácil do que o contrário, eu vejo que erra muito mais quando, mesmo levando dados, mesmo mostrando todas aquelas... teve um outro slide que você mostrou que tinha vários pontos e tudo mais, porque minerava mais dados ali. Mesmo levando isso, precisa ter um interesse dependendo do grupo. Então, eu queria saber mais essa relação mesmo. Sim. Eu acho que, se eu entendi assim, a essência do que você está perguntando é até que ponto essas tecnologias realmente vão fazer que a gente está usando elas a nosso favor ou a gente está simplesmente se curvando a elas, né? Não, é uma excelente pergunta e eu acho que, né, é quase que um loop, né? Tipo, a gente cria uma ferramenta para ajudar a gente, ela vai transformar a gente de volta, e a gente faz outra ferramenta e elas transformam a gente transforma elas de volta, e é um loop. Mas a gente tem que ser inteligente, né, em como a gente usa isso, e eu acho que as políticas regulatórias de novas tecnologias, a gente está elas estão ficando cada vez mais rápidas. E a gente está comendo mosca também, né? Então, às vezes, a gente pensar, por exemplo, a IA, o que ela vai fazer em termos de transformação dos trabalhos, né? Porque, via de regra, às vezes, quando vem uma tecnologia nova, ela, ao invés de fazer a nossa vida ficar mais fácil, às vezes ela fica mais difícil, né? Por exemplo, agora a gente pode fazer certos trabalhos muito mais rápido, mas isso não quer dizer que a minha carga horária de trabalho vai diminuir por causa disso. Às vezes eu só vou fazer mais processos. Então, eu concordo, não dá para a gente ser cego. É uma questão que a gente fica muito atento hoje em dia, porque a gente mostra uma tecnologia nova, tipo, nossa, que massa. É muito animador, assim, é muito mágico, né, ver uma possibilidade. A casa vai se adaptar a você. Mas a gente tem que ser realista também. Essa casa, a IKEA, ela está fazendo agora... Esse aqui é um vídeo um pouco mais antigo. Isso foi um projeto de PhD de um dos nossos colegas. Agora isso virou uma startup. Então, ela já tem a IKEA... A IKEA é tipo a Tok-Stock, mas que eles usam lá. Que eles chamam de cama-nuvem. Que aí ela vira um sofá, vira a cama e já está bem, vamos dizer assim, bastante afinadinha. Só que, claro, isso é uma tecnologia cara, mas no processo da gente fazer isso, a gente descobriu várias questões de como você pode sensorizar a casa de uma maneira privativa, que você pode usar esse tipo de coisa para outras coisas. Por exemplo, você pode usar certas formas que essa casa te enxerga para monitorar uma pessoa, às vezes, idosa que, sei lá, esquece de tomar remédio, ou que às vezes pode cair, ou enfim, tem outras coisas que você pode usar desse sistema que não precisa ser exatamente essa casa, mas que você pode pensar algumas coisas que são interessantes, né? Também você, imagina, se você expandir isso para prédios públicos, prédios do governo, enfim, você pode também começar a entender
tá, tem mais gente, nessa hora do dia fica lotado de pessoas, mas a certa hora da noite não tem ninguém. E se a gente começar, então, a trazer essas pessoas que estão sei lá onde, que pudessem usar essa sala aqui, desse prédio X, de tal hora a tal hora, como outra coisa. Então, você pode começar a criar sistemas de você conseguir alocar de forma mais inteligente as pessoas que têm necessidade de um certo uso. Agora, de novo, vai cair na sua pergunta também, é vontade pública, porque às vezes a tecnologia já está aí, mas o político X que não conversa com o outro e falta de vontade, ou até não sabe, são tantos processos que você não sabe. Mas eu acho que existe um potencial, às vezes, se tem uma coisa boa de internet e os dados digitais, é a gente conseguir entender de forma sistêmica o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo e poder, de certa forma, analisar isso. A gente pode pensar em distribuições mais legais das pessoas no prédio, na cidade, que pode ser uma coisa legal, mas até toda tecnologia nova pode ser usada da pior forma possível, da melhor, né? Acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Mais alguma pergunta, comentário? Sobre os dados. Aqui no GDF a gente tem o Geoportal e em São Paulo tem o GeoSampa para tirar dado para arquitetura. Só que muitas vezes eles não têm esses dados de movimentação das pessoas, até o de cicloviário é ruim. Como esses dados seriam disponibilizados para estudantes ou outros arquitetos que querem fazer um projeto de startup, por exemplo? Assim, a democratização do acesso disso sem, sabe, os dados pessoais das pessoas serem vazados. Como é que funciona o processo? Sim. Essa é uma boa pergunta, né? A privacidade, a soberania dos dados. Todos esses projetos onde a gente conseguiu ter a base, eles são anonimizados. Então, por exemplo, aquele de Andorra, que a gente conseguiu com a empresa de telecomunicação lá, eles já davam para a gente anonimizados. Mas isso é uma coisa que realmente tem que ser conversada, porque já tiveram instâncias de países, especialmente na América Latina, que a gente ia começar a fazer o trabalho e eles passavam os dados assim abertos, e era um pouco preocupante. Mas aí eu acho que também tem que ter... e a gente toma cuidado com isso, né, da gente também já pegar e já, se tem alguma coisa ali que pudesse comprometer, a gente sempre barra antes. Até porque esses projetos todos que você está vendo, depois se você procurar no GitHub, nas coisas do City Science, estão todos abertos lá, você pode olhar. Mas é uma questão importante, assim, mas aí eu acho que vai muito daquela cidade, dos protocolos locais, né, do que quando a gente já chega na pesquisa. Mas você já tentou usar esse tipo de dado para a sua prática? Na minha prática, eu uso mais do Geoportal e do GeoSampa, e eles são dados que é em mapa. Ah, tá. Mas tem alguns que são de números dos prédios e de passagem de pessoas, só que eles estão incompletos. Por isso que eu perguntei outro lugar que possa procurar esses dados. Sim. Cada lugar é diferente. Para você saber essas coisas das pessoas se movimentando em tempo real, um muito usado é esse de telefonia. E tem também, alguns lugares estão sensorizando o ônibus, sensorizando o transporte público. Enfim, câmeras também, né, que você instala nas ruas, também podem te dar esse tipo de informação. Mas é aquela velha história, né, da segurança e como se fala, da sua privacidade. É uma questão séria. Bom, muito obrigada. Obrigada por terem ficado aqui. Eu sei que está quente, tem bastante sol. Espero que vocês tenham curtido a conversa. E, olha, se quiserem mais mandar e-mail, perguntar coisas, se tiverem ideias interessantes de possibilidades de trabalhos, aqui é meu contato, meu e-mail. Tem mais coisas do grupo de pesquisa aqui, para quem ficou com curiosidade. E boa campus, né? O evento está incrível e tomara que aconteçam mais vezes aqui em Brasília, porque é sempre muito legal ver esse tanto de gente interessada e interessante aqui, fazendo coisas maneiríssimas, tá bom? Muito obrigada.